Olá, futuros milionários e milionárias, tudo bem? Como vocês estão? Luiz Gustavo de novo na área e hoje para trazer um tema: deixe de ser pobre. Mas esse deixe de ser pobre, pessoal, não é aquele deixe de ser pobre de condição, tá? Antes dessa situação, tem o deixe de ser pobre mentalmente, a forma como você pensa, a forma como você transforma a sua realidade. Então isso pode parecer um pouco confuso, mas é bem simples. É o que? Antes de você decidir que você vai buscar o conhecimento, você tem que ter esse entendimento de que eu não quero mais ficar nessa situação, eu não quero mais ter que ficar apenas pagando as minhas contas ou nem isso, ficar devendo para outros. Então eu preciso buscar mudar o meu comportamento. E para que eu faça isso, o que eu preciso? Eu preciso buscar o conhecimento, o estudo para saber como, de que forma eu vou fazer isso. Então, antes de entrar mais especificamente nas questões do deixe de ser pobre, eu quero falar com vocês aqui sobre duas questões, tá? Primeiro, por que que a maioria dos brasileiros está nesta situação de pobreza mental, tá? Eu não estou falando aqui muitas vezes de condição financeira. A pobreza mental ela vem por dois fatores, pessoal. Primeiro, o nosso cérebro, a nossa mente, ela é especialista em buscar recompensas rápidas. Então, para ela é muito custoso você ficar postergando aí um benefício que você vai ter. Então é por isso que você, quando você vai lá e vê o carro dos seus sonhos, você não faz um planejamento inicialmente, a sua mente não vai fazer aquele planejamento de quanto eu preciso guardar para poder comprar esse carro daqui 2 anos, daqui 1 ano. Não. Ela fala como eu vou conseguir esse carro agora. E aí você vai lá, vê as parcelas, cabe no meu bolso, e mesmo pagando dois carros e meio, muitas vezes, você vai lá e quer o bem exatamente naquela hora, imediatamente. E isso é uma das coisas que a gente tem que lutar contra, é instintivo do ser humano e é isso que torna muito difícil você conseguir deixar essa mentalidade de pobreza, tá? Pensar de forma diferente. A segunda coisa, é claro, a nossa sociedade consumista que fica aí reforçando comportamentos para você ter roupas novas, para você ter um carro maravilhoso, para você ter uma casa que muitas vezes você nem pode aí sustentar muito, mas que mostrar para os outros é mais importante do que garantir a sua segurança e a segurança da sua família. É muito louco isso, mas a nossa sociedade, é claro, né, o ser humano sempre vive de aceitações, ele quer pertencer a algum grupo e isso acaba trazendo para nós essa questão de para buscar aceitação, a gente acaba aí ferrando a nossa vida financeira. Então, compreendidos esses dois pontos, você entende que para mudar você precisa aí brigar um pouquinho contra você mesmo e contra a sociedade, deixar de ter esses apegos aí às coisas para você mostrar para os outros. Pense em você e na segurança da sua família, ok? Então vamos lá. É muito simples, só que são várias etapas. É como se fosse uma escadinha que você vai subindo. Primeira coisa, você precisa entender se o quanto você ganha paga as suas contas. Poucas pessoas vão falar: olha, Luiz, o que eu ganho é suficiente para eu viver uma vida tranquila, para eu pagar as minhas contas e ainda sobra dinheiro para eu fazer alguma outra coisa. Pouquíssimas pessoas, são raros os casos. Então, o que que acontece? Você tem que primeiro identificar que você precisa, como eu sempre falo aqui, gastar menos do que você ganha. Ou você aumenta a sua renda de alguma forma e busca com isso uma sobra de dinheiro aí. Esse é apenas o primeiro passo. Só que não é só isso, porque mesmo que você economize dinheiro, nós temos aí um vilãozinho chamado inflação que come o seu poder aquisitivo. Então, o que é a inflação? Na verdade, é muito simples o conceito. O que você comprou mês passado no mercado, por exemplo, 1 quilo de arroz, e você vai esse mês e vai comprar o mesmo quilo de arroz, você vai ver que esse mês teve aí um aumento nos preços do arroz. E isso, essa diferença é a inflação. Então, toda vez que eu poupar dinheiro e deixar, por exemplo, R$ 1.000 e deixar lá na minha conta do banco, esse dinheiro vai perder valor. Mesmo que eu não faça nada, que eu deixe ele lá e não gaste esse dinheiro. Ainda assim ele vai perder valor. E a maior parte das pessoas não consegue compreender essa questão básica. E aí é por isso que a gente tem que ir para um segundo ponto,
que é o quê? Eu preciso entender, buscar o conhecimento para saber como esse dinheiro que eu consigo agora já guardar, como eu posso fazer para ele trabalhar para mim, para ele multiplicar. E é aí muitas vezes que está o pulo do gato. As pessoas muitas vezes não conseguem entender ou ficam muito confortáveis onde elas estão e não buscam se aprimorar, não buscam o próximo passo. Aí dão desculpa que é difícil, que elas não entendem. A economia aqui, pessoal, o que vocês precisam entender, tá, de matemática financeira é soma, divisão, subtração e multiplicação. Só, tá? É uma coisa bem básica. Não é um curso de economia avançado, não é fazer um doutorado, mestrado. Não precisa disso. Tá? Em economia, em finanças, nada disso. Você precisa entender o básico, buscar o conhecimento básico. É isso que vai fazer a diferença para vocês. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender o que? Por exemplo, a renda fixa, como ela funciona. Então, a gente já sabe que a renda fixa, eu empresto dinheiro para alguém, as letrinhas lá só mudam para quem eu empresto e essa instituição vai me pagar um juros já determinado. Então eu já sei o quanto eu vou ganhar, certo? Isso é a renda fixa. E preciso conhecer também a renda variável, como é que ela funciona, o básico dela, que eu estou entrando em sociedade com alguém e vou ganhar uma parte da empresa, uma parte dos lucros da empresa vai ser pago a mim. Você tem que entender o básico, como é que é um tesouro direto, como é que funciona um CDB, um LCI, LCA, CRI, CRA, essas letrinhas aí, mas que na verdade você só está emprestando. Então vamos lá, de novo. No título público, você empresta para o governo, no CDB você empresta para o banco, numa debenture você empresta para uma empresa. Então só vai mudar aí para quem você empresta, mas as condições são basicamente as mesmas. E aí você vai ter uma taxinha melhor aqui ou ali, e isso você precisa entender para poder fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Quando você compreende isso e começa a entender, ir lá, colocar seu dinheiro e falar, deixa eu pôr aqui 100, 200 reais, hoje é muito simples, né? Com 50 reais você consegue comprar um título público ou consegue até CDBs de 500 reais. Então é bem tranquilo, tá? E aí você coloca lá e vai vendo a evolução desse dinheiro, você entende que é sim possível colocar o dinheiro para trabalhar para você. Agora você precisa ir para um próximo nível. Veja o que eu falei, são escadas, né? Você vai galgando aí os passos. O que é o próximo passo? Você já entendeu esse básico, entendeu como funcionam as coisas, como funcionam os investimentos. Agora eu vou buscar o quê? Eu preciso entender qual o melhor investimento para mim. Então, tem muitas pessoas que querem segurança acima de tudo. Elas não abrem mão e não querem ter riscos. Então, elas têm que ir para uma renda fixa e uma coisa bem mais segura. Outras, não, eu vou correr um pouquinho mais de risco aqui. Então, ele vai, por exemplo, para o mercado de ações, para uma renda variável. Tá? E pessoas que acabam mesclando os dois e falam, não, eu vou ter aqui um risco moderado. Certo? Isso é importante você saber, porque aí você acaba indo para um outro patamar, que é exatamente o exemplo que eu quero trazer aqui. Vamos supor que o João tem aí, ele conseguiu economizar durante um tempo 1 milhão de reais. Só que ele está com esse dinheiro lá parado. Ele fala, poxa, eu já entendi o primeiro passo, já entendi o segundo, agora eu preciso arrumar um jeito de fazer esse dinheiro ou trabalhar para mim, eu preciso usar isso de alguma forma, porque a inflação está comendo meu dinheiro. E aí o João tem a excelente ideia e fala o seguinte, poxa, eu podia sair do aluguel e comprar uma casa para minha família. Vou comprar uma bela casa de 1 milhão de reais. Olha que ideia maravilhosa. Ele vai conseguir? Claro que vai. Aí ele vai lá, senta lá na construtora ou na imobiliária e fala assim, olha, quero comprar uma casa e tenho 1 milhão de reais. Eu quero comprar ela à vista. O corretor, lógico, vai dar um sorriso de uma orelha a outra, vai mostrar várias propriedades para ele, ele vai lá, vai dar o seu 1 milhãozinho e vai ter o seu imóvel e vai sair feliz da vida. Certo? Só que aí vamos supor que o João já está em outro nível. Ele entendeu que ele tem que saber como administrar esse dinheiro de uma forma que ele consiga o melhor para ele, o melhor rendimento, mesmo comprando a casa. Então o que ele faz? Ele senta com o gerente de banco dele e fala assim, olha, eu vou fazer uma forma diferente. Eu vou pegar esse 1 milhão e vou fazer um financiamento. Quanto será que eu consigo se eu fizer um financiamento com esse 1 milhão? Aí ele vai lá, senta com o gerente dele e fala, olha, eu gostaria de ver aqui um financiamento imobiliário, só que eu não quero dar nada de entrada. Eu tenho 1 milhão, mas eu quero pôr esse dinheiro para render e quero pagar aqui o financiamento mês a mês. Então o João chega no banco dele e fala, olha, eu quero
comprar aqui a minha casa, quero fazer o financiamento, mas eu quero pagá-la em 2 anos só. Quero pagar em 24 meses. O que é possível fazer? Vê o que você consegue para mim aí de juros. Então o gerente dele vira para ele e fala: olha, João, estou vendo aqui o melhor que eu posso conseguir para você, sem você dar nada de entrada, pagando em 2 anos, eu consigo aí 10% de juros anuais para você nesse financiamento imobiliário. O João, eu vou pensar, quanto dá isso? Tá, 1 milhão 210. Falou, tá bom, pagaria 210 mil de juros para esse financiamento imobiliário. Aí o João vira para o gerente e fala assim, então, agora eu quero saber o seguinte, se eu pegar esse 1 milhão que eu tenho e colocar em alguma aplicação, por exemplo, um CDB, eu vou emprestar aí para um banco, quanto eu consigo de rentabilidade nele nesses mesmos 2 anos? Aí o gerente vai lá, consulta e fala, olha, eu consigo para você aqui uma taxa de 15% ao ano se você emprestar esse dinheiro e fizer esse CDB. Ele fala, tá muito bom, então eu vou ganhar 15%, então de 1 milhão, vou pôr os valores na tela para vocês, então ele vai ganhar 322.500. No final ele vai receber 1.322.500 reais. O João pensa, poxa, ganho 322.500 nesses 2 anos e vou pagar 210 mil no financiamento, é um bom negócio, tá? Você veja aí que mesmo o CDB, ele tendo que pagar 15% de imposto de renda no final, quando ele receber, porque quando vence o CDB, ele vai ter que pagar esse imposto de renda. Mas, mesmo assim, você vê aí que ele tem um belo lucro. O João vai ter aí os 322.500 descontados os 15% do imposto de renda, ele vai receber R$ 274.125. Lembrando que o imposto de renda incide apenas no lucro que ele teve, não no total, tá? E aí você pega e faz o cálculo. 274.125 que ele recebeu, menos os 210 mil que ele pagou de juros lá para financiar o imóvel, ele ainda vai ficar com R$ 64.125. Ou seja, o que a gente pode entender aqui? O João foi lá, fez a lição de casa, viu o que era melhor para ele, sentou, fez a sua estratégia e aí ele conseguiu comprar a casa dele de qualquer forma de 1 milhão de reais. Só que além disso, ele ainda economizou R$ 64.125. Por quê? Porque ele compreendeu como funciona o jogo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Entendam isso. Deixar de ser pobre, ou seja, de ter uma mentalidade pobre, te dá essa diferenciação. Então você coloca aí que para tudo que você for fazer, você vai pensar dessa forma. Você vai trabalhar e ver o que é melhor aqui, o que não é melhor ali. E aí você vai conseguindo multiplicar muito mais o seu dinheiro. E aí você vai fugindo dessa questão básica. E aí você foge e sai, né, dessa roda dos ratos que o pessoal só vive para pagar conta. Você entende que é preciso não só você buscar um rendimento maior do que os seus gastos, mas também colocar esse dinheiro para trabalhar para você e buscar a melhor forma, o melhor rendimento para você ter sucesso na sua vida financeira. Então, a gente tem que entender isso muito bem. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas ficam perdidas nesse sentido. E aí você vê que não tem nada de mirabolante aqui, não tem nada absurdo. É que te vendem uma coisa para parecer difícil, para você ter que buscar um assessor de investimento ou um gerente, alguém que tome conta para você. Eles vendem para você que é uma coisa assim de outro mundo, que é muito difícil de entender, que é muito complicado de compreender. E não é. É bem básico e dá sim para você entender isso, estudar, basta um pouquinho de motivação, um pouquinho de disciplina que você vai conseguir ter esse entendimento. Tá ok? Bom, o vídeo de hoje, pessoal, era esse. Eu espero que tenha agregado aí para vocês. Se você gostou, eu só peço para que você compartilhe, comente e deixe o seu like aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu vou deixar aqui no canto superior um outro vídeo que eu fiz explicando bem a situação através de um exemplo de James Reed, um cidadão americano que foi frentista de posto e também zelador de prédio e conseguiu sair do zero para se tornar
um milionário. Isso é um exemplo prático de como as coisas funcionam, como você pode sair do zero e chegar realmente a uma condição muito boa, tá bom? Assistam aí.